Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Ó, a pergunta de R$1 milhão. Dá pra editar cortes utilizando o celular? Em específico, usando CapCut? Roda a vinheta aí que eu vou te mostrar que é possível sim e principalmente faturar grana utilizando apenas o seu celular. Certo, galera? Ó, se você não é inscrito no canal, já deixa a sua inscrição, deixa o seu like, porque isso vai ajudar bastante no crescimento. E é o seguinte, ó, quando se fala no mundo dos podcasts, tem podcast a cada esquina. Literalmente, tem podcast do Joãozinho, podcast da Maria, podcast do Daniel, tem podcast do João, tem podcast para todos os cantos. E a pergunta é, Daniel, dá para faturar dinheiro editando cortes? E a resposta é sim, dá para fazer sim, de uma forma muito simples, muito rápida. Lembrando, utilizando o seu celular também, que é uma das formas que eu vou mostrar aqui nesta aula. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa dos tempos dos temas. Ah, Adel, mas o meu cliente ele quer que eu faça os temas. Não caia nessa, por quê? Você não é um especialista naquele assunto, você não é o host daquele podcast. Você pode ter encontrar algumas falas ali que sejam interessantes, mas isso é bom você deixar claro pro host, pro contratante, fazer esses cortes de te passar os tempos. Por exemplo, aqui eu tenho os tempos aqui, ó. Então se eu vier aqui, ó, eu tenho de 10 minutos e 24 a 11:05, 14:12, 13:56, 25:08. E aí eu tenho os nomes. Lembrando que esse podcast ele tem que ser passado para você como ele foi transmitido. Então, se ele tem 5 minutos de abertura, então ele tem que estar, o vídeo original para você tem que estar com esses 5 minutos de observação. Por exemplo, vamos começar. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui abrir o CapCut. Ah, não, mas eu poderia fazer essa mesma função em um outro aplicativo? Com toda a certeza. Mas por que eu estou fazendo aqui? Porque o CapCut, ele já tem a função de você legendar. Por isso que ele é o meu principal nesse aspecto. Vou vir em novo projeto, vou buscar aqui, ó, álbuns e vou colocar onde que eu salvei o meu episódio. Então o meu episódio, ele está em downloads. Aqui, ó, você pode ver que o meu episódio, ele está com 66 minutos e 09. Dependendo do formato que a pessoa te passar esse corte, ele vai, o CapCut ele vai pedir para converter. Aqui no meu caso ele não pediu, porque ele já está no formato ok. E aqui, ó, ele tem, ó, todo esse tempo aqui, ó, de espera até ele aparecer a tela dos hosts, né? Então o que eu vou fazer? Lembra aquela telinha? 10:24. Então eu vou voltar aqui e vou procurar o minuto 10:24, ó. Então, é um trabalho de formiguinha? É, mas só que é muito mais simples, ó. 10:24, então, ó. 10:24. Aí o que você pode fazer? Você pode dar um player para ver o quê? Para ver se realmente tá acertando, ó. Toda pessoa... Ó, posso começar aqui, ó. Bem aqui, cortei, pá. E agora, Daniel, como é que eu vou saber o final? Volta ali 11:05, então agora você vai até o 11:05. Ó, 11:05, ó. Opa, beleza, aqui. Cortei. Daniel, e agora? Esse aqui é um corte. Esse é um corte. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou apagar o que tiver depois e vou apagar o que tiver antes, que é esse início aqui, ó. Eu posso até vir aqui pro início aqui, ó, sem nenhum problema, ó. E vou apagar esse início. Agora eu tenho um corte de 40 segundos. Esse corte eu posso fazer a legenda, eu posso traduzir. Então, por exemplo, aqui é o corte. Beleza, Daniel, tem alguma cena, algum vídeo de finalização? Tem, não tem? Eu posso colocar aqui e adicionar. Beleza, já fiz o render aqui. Daniel, eu quero, só que o meu cliente, ele quer que converte também para o Reels. Tem como? Tem como também. Então, ó, nessa mesma tela, você não precisa criar, duplicar nada. Você vai vir aqui, vem aqui na opção de proporção, coloca 9:16, beleza. Aqui, basta você dar uma pinça, pinçou bonitinho, ó, legal. E agora, Daniel, pro YouTube não precisa de legenda, mas pro Instagram precisa de legenda, né? Então eu posso legendar? Pode legendar, se você vier em texto.
e colocar legendas automáticas, você consegue criar essas legendas. No meu caso, eu não tenho o CapCut pago, o CapCut Pro, mas eu tenho a legenda padrão. Então eu vou vir iniciar, ele vai criar a legenda para mim e depois é só eu alinhar e editar essas legendas. Lembrando que, se você faz isso frequentemente, você vai começar a pegar clientes para fazer edição de CapCut, vamos dizer, de animações, você pode estar atribuindo, você pode estar trabalhando melhor, comprando, adquirindo o CapCut Pro. Aqui no caso, ó, você vê que o meu CapCut, ele tá dando ruim, ó. Olha lá, ele tá em inglês. Ó, legendas automáticas. Ó, inglês, eu vou colocar aqui em português. Agora é uma função do CapCut também, você selecionar o idioma, ó. Iniciar. Agora vamos ver se ele vai fazer a legenda padrão que eu quero, que seria em português aqui no caso, ó. Ó, agora ele fez, então vamos ver? Toda pessoa problemática, né, o que passa. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso editar. Então, estilo, eu posso vir aqui, por exemplo, essa legenda aqui, que fica legal, essa legenda aqui. Lembrando, a legenda, ela pode seguir um padrão do podcast, do corte, ou ela pode seguir um padrão visual. Como assim, né? Um padrão visual. Aqui, se eu deixar branco, vai ficar legal? Vai ficar legal. Pronto, ó. Eu posso clicar aqui em OK, ó. Agora, por exemplo, imagina se a pessoa tiver uma camiseta branca. Imagina a confusão visual que vai ter. Então, sempre é bom você trabalhar dessa forma. E por último, você pode vir aqui selecionar a máxima qualidade, mantém 1080p, coloque mais qualidade e coloca para exportar, clicando aqui nesse íconezinho aqui, ó. Nesse íconezinho aqui. Daniel, eu tenho outro corte, o que eu faço? O que você vai fazer? Você vai importar aquela mídia de novo, o podcast completo, e você vai procurar as novas demarcações, ó. Então, 14:12, então você vai arrastar o coisa até chegar no minuto 14:12. E assim sucessivamente. Galera, eu não vou fazer aqui para não deixar a aula muito grande, mas essa seria o estilo. Daniel, mas qual valor eu poderia cobrar para fazer cortes de podcast? Galera, isso vai depender muito do seu workflow e muito da sua velocidade, mas você pode cobrar por podcast, por episódio, que no máximo ali uns 6 cortes, por exemplo, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, uns 10 cortes a 12 cortes, você pode cobrar de 250 a 400 reais. Ah, não, mas aqui na minha cidade não paga. Então, procura podcasts de outra cidade, se ofereça, se disponibilize para fazer um material para aquela pessoa. Independente de ser pelo celular, o cliente não vai perguntar se você vai editar com o celular ou com qual programa. Não vai. Então, confia, vai fundo, faz acontecer, porque é fácil fazer grana utilizando apenas o seu smartphone. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui!